Maria Duda Sene, sou atriz, também escritora, também diretora de teatro. Eu trabalho com artes cênicas há 41 anos. Eu nasci no Ceará, na cidade de Fortaleza, que é uma cidade muito linda. E eu tive uma história de infância muito estranha. Eu não sou uma pessoa comum. Eu não tinha uma vida normal. Eu nunca consegui ter nada normal, fazer nada normal. Quando eu era pequena, aos 4 anos, eu fugi de casa. E a família toda atrás de mim, desesperada. Eu estava cantando num circo, com 4 anos de idade. Quer dizer, foi um sucesso estrondoso. Imagina, uma criança que mal sabe falar, né? Cantando no microfone do circo. Concorrendo lá com as outras candidatas que já eram cantoras mesmo. E claro que eu ganhei todos os prêmios. E meu pai quase enlouqueceu me procurando. E disse para mim, olha... Meu pai chama Francisco de Castro Alencar. Ele tem agora 93 anos. É uma pessoa fantástica, porque ele não usa óculos, ele não sente nada, ele faz tudo, tem uma saúde de ferro, eu nunca vi coisa igual. E meu pai é um exemplo de vida, uma pessoa batalhadora, uma pessoa muito dedicada à família, sabe? E minha mãe é uma pessoa totalmente diferente, ela é mais fechada, mais séria, e... Não, eu nasci em Fortaleza mesmo e minha família é toda de Fortaleza. Só meu avô, que era lá do sertão, na cidade do Cauípe, perto, depois de Caucaia. Era uma cidadezinha do sertão bem pequenininha. Mas meu avô sempre foi meu grande ídolo, porque ele lia todos os jornais, porque ele era cultíssimo, porque ele era inteligentíssimo, e ele me contava histórias da minha infância que marcaram a minha vida, tanto que um dos meus livros, em homenagem a ele, que é o Promessa para o Santo Errado, porque foram as histórias que ele me contava na minha infância, mas eu bem pequenininha mesmo, é que ele nunca saiu da minha cabeça. Ele foi uma espécie de guia para mim, durante a vida toda, porque uma pessoa diferente do sertanejo, ele era diferente. Ele usava o chapéu de couro, ele acendia o cigarro o cigarro de palha, né? Feito de fumo de rolo, com óculos dele, que ele era quase cego, de frente para o sol, ao meio-dia. E é uma característica, ele é todo especial, meu avô. E ele foi uma pessoa muito especial para mim, tanto que eu fiz o livro. Agora, nas histórias da minha infância, assim, a que mais me marcou foi meu avô me contar que ele se apaixonou por uma mulher, mas ele já era viúvo e tudo mais, e aí ele não queria mais mulher na vida dele, ele estava muito traumatizado com o casamento, e ele fez uma promessa para São Francisco de Assis, que era o santo que ele acreditava, que é o santo, como é que a gente chama? De devoção, para ele enxergar direito, porque ele estava com os olhos, uma catarata enorme e tal. E aí ele falou, eu vou fazer, a promessa certa é para Santa Luzia, que é a santa dos olhos. Mas eu vou fazer para São Francisco mesmo essa promessa, porque Santa Luzia é só no ano que vem. E aí vai demorar muito. A mesma coisa fez a moça, uma promessa para se casar. Só que o casamento, promessa para casar, é com Santo Antônio, que é o santo casamenteiro. Mas Santo Antônio era só no ano que vem, ela fez para São Francisco mesmo, porque assim já estava ali mesmo, já tinha procissão e tudo. Resumo da ópera, os dois se conheceram, ambos fazendo promessa para o Santo Errado. Imagina, se apaixonaram perdidamente, imagina a história que não rolou, né? Então essa história virou livro, porque... Meu Deus, eu não esqueço disso nunca. Meu avô me contando isso, eu tinha o quê? 5 anos de idade. Mesmo assim, ficou marcado. Como, por exemplo, meu pai a cavalo, laçando boi. E com 6 anos eu já fazia isso junto com ele. Eu só não conseguia laçar o boi, mas eu segurava a corda como se eu fosse laçar o boi. Nós dávamos banho no cavalo, nos cavalos todos, nas vacas, tudo no quintal, porque tinha um lago enorme. E eu tirava leite de vaca. Eu fui criada cortando forragem, para quem não sabe, capim, para dar comida para os cavalos.
Eu gosto muito de animal. Eu tinha uma cabra chamada Salomé, que eu era apaixonada por ela, ela me entendia. Eu tinha uma vaca chamada Banana, Calçada e Leopoldina. Eram 3 vacas, uma era zebu, uma era holandesa e a outra era pé duro. E tinha um touro muito bravo no quintal. E passei por vários apuros porque eu adorava ficar brincando com as vacas, tirando leite, dando banho, escovando. Nessa aí você já era adolescente, né? Não, não, por volta de 6 anos, 7 anos de idade, eu comecei a lidar com o gado. Assim, como criança mesmo. Depois, eu fui crescendo e meu pai, eu era o braço direito dele. Então, todo o serviço que ele fazia, eu acompanhava. Ou a cavalo, ou quando ele montou uma mercearia, eu ajudava. Eu subia no banquinho para atender os clientes junto com ele. Quer dizer, eu sempre fui uma pessoa trabalhadora, nasci para trabalhar. Isso, você era dedicada. Muito, eu sempre fui muito apaixonada por estudar. Então, eu tinha uma vida assim. Se eu tivesse lavando roupa no lago, junto com as lavadeiras cantando, né? Elas cantavam: Ah, e lá sua vizinha, isto aqui vai muito mal. Eu vim buscar minha galinha que passou pro seu quintal. A gente lavava roupa cantando isso. E mesmo lavando roupa no lago, tudo, eu sempre levava os meus livros da escola e botava em cima de uma pedra, de algum suporte, porque eu tinha um vício, eu tenho, esse vício nasceu comigo, de estudar. Eu estudo até hoje, todos os dias da minha vida. Todos os dias, sem exceção, eu tenho que ler algo diferente, eu tenho que descobrir algo diferente. Toda semana um livro. Eu sou completamente viciada e acho que isso me fez uma pessoa melhor. Me criou uma bagagem que eu nunca pensei de chegar até aqui onde estou. E o interesse pela vida artística nasceu como? A vida artística surgiu na minha vida quando eu fugi de casa aos 4 anos para cantar no circo. Depois, a minha mãe ouvia muita radionovela. E eu era alucinada por aquelas histórias. E eu dizia, quando eu crescer, eu quero fazer isso. Nós não tínhamos televisão, só o rádio. Então, era divertido. Ela fazendo crochê lá, ouvindo a radionovela, e eu do lado, prestando atenção, porque eu também queria contar essas histórias. E aí foi quando nasceu a escrita. Quando eu aprendi a desenhar as primeiras palavras, eu já comecei a escrever. Era uma coisa que vem de outro lugar, eu não sei de onde vem. Vem de um outro universo, de um outro mundo. Eu acho que eu vivo entre mundos, né? O mundo da literatura, o mundo das artes cênicas, o mundo do teatro, o mundo da criação. Mas uma mulher, uma menina, nessa época se interessar por ser artista, não era uma coisa. Como que era vista pelas pessoas? A minha mãe achava que eu era uma pessoa totalmente louca. Por isso que eu tenho o apelido de louca de pedra, doida varrida. Acabei criando a peça, o livro e o filme. Porque eu cresci assim, minha mãe achando estranho meu comportamento, né? Eu escrevendo coisas que ela lia, falava, que isso? De onde você tirou isso? E ela ficava irritada com aquela minha obsessão por estudar, por escrever, por ler. Eu ia dormir com a lamparina. Não sei se vocês sabem o que é. A lamparina é aquela que tem a luzinha. A gente acendia a lamparina e todo mundo ia dormir na casa e eu ficava debaixo eu fiz uma cabaninha para poder a lamparina não iluminar o resto dos aposentos, para poder ler a madrugada inteira, porque eu nunca tive sono. Eu não sou uma pessoa de dormir. A madrugada para mim é para estudar, para ler, para descobrir coisas. E desde essa época. Então, quando a minha mãe me acordava de manhã, às 6 horas da manhã, porque eu sempre fui a pessoa que trabalhou na casa mesmo, que fez café da manhã, que lavava a casa, limpava, que cuidou de 10 irmãos, que a minha mãe foi parindo um atrás do outro. E eu fui cuidando, eu trocava fralda, dava mamadeira, dava um remedinho. Tem uma vez que minha mãe teve gêmeos, então eu cuidava dos 2. Era uma vida muito louca. E nessa época eu já achava que eu era diferente. Essa coisa de me achar esquisita começou mesmo dentro de casa.
Que a minha mãe, quando eu escrevia um texto, ou lia um livro, ou fazia uma cena, ou contava uma história, eu nunca consegui contar uma história, eu sempre vivia a história. É totalmente diferente. Então, eu não sei porquê, eu nunca tinha visto teatro, nunca tinha ido ao cinema, não sabia nada disso, só as novelas do rádio, nem televisão nós tínhamos. Então, eu não sei porquê eu nasci assim. Aí, no colégio, eu comecei também, as pessoas começaram a dizer, ai, fala aquele poema na nossa sala, fala aquilo. Eu comecei a dar shows nas salas, na escola, nas salas de aula, desde pequena, desde 11, 12 anos, e até cheguei a montar um texto que eu escrevi e dirigi, mas a escola não entendeu. A escola foi uma revolta total, que eu era louca, como é que eu ficava ensaiando os alunos para decorar texto, que história é essa, isso não existia, e quase fui expulsa da escola porque montei uma peça, uma cena de teatro, e foi por pouco, eu não fui, porque eu era o primeiro lugar, melhor nota, estudava demais, então elas achavam que tem uma coisa normal com essa menina. A minha mãe também nunca concordou, nunca achou que eu fosse uma pessoa que nasceu para casar, para ter filhos, para ter uma família, porque ela dizia, não, você é do mundo, você é muito esquisita, por que você faz isso? Por que você escreve isso? Por que você está lendo esse livro? Ela ficou apavorada o dia que eu escrevi sobre Don Quixote Sancho Panza, porque ela não sabia quem era, ela achava que era algum namorado meu, imagina eu namorar Don Quixote. Mas enfim, o choque entre a família toda e eu era o fato de eu não seguir as regras. Eu não queria seguir as regras, quer dizer, eu fazia tudo que minha mãe mandava, eu era super obediente, eu ia para a escola, eu estudava muito, eu ajudava em casa, eu ajudava meu pai, eu fazia tudo direito, mas eu tinha que ter o tempo, aquele tempo que sobrava para mim, que nem que fosse de madrugada, eu tinha que escrever, ou ler, ou fazer alguma coisa diferente. Você falou muito de escrever e ler. E a descoberta da televisão, como foi? Quando foi um dia, um vizinho nosso, já tinha o quê, 12 anos, um vizinho nosso comprou uma televisão. E foi um furor, porque só tinha ele que tinha televisão. Não, nunca tinha visto. E aí eu chego, eu olhei assim e falei, meu Deus, uma televisão, né? Fiquei alucinada. E a primeira figura que eu vi na televisão foi o Didi, que era o Renato Aragão. Ele estava ainda no Ceará. Ele ainda trabalhava em outra profissão, acho que ele era advogado, não sei. Mas ele tinha um programa chamado Vídeo Alegre. E ele fazia sozinho, ele matava as pessoas de rir. E eu olhei aquilo e falei, meu Deus, é isso que eu quero ser. Eu queria ser uma comediante como ele. E eu falei, isso existe, não sou só eu. Aí eu comecei a ver os seriados. E eu assistia pela janelinha, depois a minha mãe deixou eu assistir na casa da mulher, depois a gente pagava ingresso, a criançada da rua inteira, para ir assistir as séries. E eu fiquei fascinada pela televisão, falei, meu Deus, é isso que eu quero fazer. Eu quero atuar, eu quero isso. E esse... Como é que você foi parar na televisão? Ah, meu filho, aí foi assim, um belo dia eu tive uma polêmica muito séria com minha mãe, por estes motivos, que hoje seria um motivo de ganhar prêmio, antigamente era um terror. E aí eu pedi para minha mãe para deixar eu morar na casa da minha tia, e claro que ela não deixou, eu fui lá e fugi, levei uma surra daquelas. Eu tinha 13 anos. E aí eu cheguei na casa da minha tia, apareceu uma possibilidade de um teste na televisão, TV Ceará. E eu falei, meu Deus, é minha chance. Só que ninguém nunca me ensinou nada, eu não sabia nada, era tudo que eu assistia assim, e lia só. Aí eu me inscrevi. E o texto me deram o texto na hora para eu decorar, que era para apresentar um produto de um supermercado lá. E entre as pessoas todas que estavam lá, as meninas preparadas e bonitas e cabelo arrumado, estava eu com o vestido da minha tia, que ela vestia 46, eu vestia 36, então eu tive que amarrar um cinto. O sapato dela era 37, meu pé é 35, 34, então sobrava um tanto assim. Eu não sabia nem o que era maquiagem, não sabia nada, e cheguei lá. E me deram o texto, eu decorei. Quando foi a minha vez de me apresentar, eu fui aplaudida de pé.
e pela primeira vez eu vi dinheiro na minha mão. Eu ganhei 1 ano de supermercado, completamente grátis para tudo. Ganhei, se eu não me engano, na época, olha, 700 reais, 700 cruzeiros, acho que era 700 cruzeiros. Hoje, se você for atualizar, seria, digamos, 7 mil reais. Era muito dinheiro para mim, eu nunca tinha visto dinheiro nenhum. E um contrato com a TV Ceará, mas eu era menor. Aí tinha que ter autorização da família. A minha tia foi, me emancipou, tirou meus documentos que eu não tinha. Nessa época não era obrigado a ter identidade desde novinha. Então ela me registrou um pouco mais velha, para que eu pudesse trabalhar. Então eu tinha 13 para 14 anos, ela me registrou com 18. E consegui, eu tenho meu registro com a data, tudo atrasada, né? Porque lá o pessoal nascia e ia registrar quando precisasse. Antigamente era assim. E foi sucesso? E aí eu fui um sucesso tão estrondoso que a TV me ofereceu um contrato. Só que a TV Verdes Mares de Fortaleza, que é a TV Globo de lá, desde essa época, afiliada da Globo, me ofereceu um contrato maior. E aí eu fui para lá, tive que contratar um tio meu como motorista. Embora eu tivesse já o documento de idade como se eu já tivesse 18 anos, eu não tinha, e todo mundo sabia disso. E ficou esse documento para sempre. Hoje eu sou muito mais velha do que sou, na verdade. Mas tudo bem, não tem importância. Eles me contrataram, fizeram um teste comigo na rádio, fizeram um teste comigo na TV. Eu passei nos dois, aí eu tinha um programa, ganhei um programa de rádio que começava à 1h e terminava às 6. Esse horário todo da tarde era meu, era Bonavides Neto, o nome do locutor oficial do programa, e eu entrei como uma parceira dele. Daí surgiu o meu apelido Duda, porque tem uma história com o meu nome que é terrível. É terrível. O meu nome é horrível. É mais do que horrível no Brasil. A minha mãe descobriu uma santa holandesa, que ela ficou fascinada com a história da santa. Esta era uma menina linda, que ela começou a sentir muitas dores desde pequena e cresceu sentindo muitas dores no corpo. E aí ela morreu de dores, ninguém sabia a doença que ela tinha, porque os recursos lá em 1800, sei lá, eram poucos. E essa menina morreu e foi transformada em santa, né? Eles beatificaram essa menina. E ela tem um nome bem holandês com alemão, sabe? Só que no Brasil o nome ficou horrível, porque eles tentaram aportuguesar o nome, que é de origem europeia. Aí me botou esse nome, minha mãe. Eu não perdoo. Resumo da ópera: eu fui conhecer a santa, fui lá onde tinha a igreja dela, a santa deitada morrendo de dor, morreu morrendo de dor. E dizem que o nome da gente carrega toda a nossa história. O nome é tudo, porque ele carrega dentro dele a sua vida. E este nome me trouxe realmente muitas dores no corpo até hoje. Desde pequena que eu sinto dores que eu não sei de onde vêm. E elas foram piorando com a idade, e agora elas assumiram tudo. Artrite reumatoide, que é uma doença, dizem que é genética, outros dizem que é emocional, outros dizem que é não sei o quê. Mas enfim, a tal da santa, eu tinha que copiar a santa. Lógico que quando eu comecei a perceber que a santa tinha muita dor, eu também, com 15 anos, eu mudei direto para Maria Duda, porque eu quero ser Maria Duda, esse meu nome. Maria Duda ficou em Fortaleza até os 14 anos, e aí fugiu de casa de novo, porque a coisa estava ficando feia. 15 anos, mais ou menos, eu fazia tanto sucesso, que eu ganhei tanto dinheiro, tão novinha, sem saber o que fazer com aquele dinheiro, né? Eu não sabia nada da vida.
E um belo dia eu disse, eu vou embora daqui porque o meu lugar não é aqui. Meu lugar é onde tem novela, onde tem teatro, e a minha família não aceitando de jeito nenhum. Eu acabei indo primeiro para Brasília, porque tinha umas primas lá. Eu tinha que ir para algum lugar onde tivesse gente conhecida, porque eu não conhecia nada do mundo, nada mesmo. Era a pessoa mais, assim, despreparada que você pode imaginar. A minha meta era o Rio de Janeiro ou São Paulo. Mas eu tinha que primeiro me preparar para viver sozinha, totalmente sozinha, numa cidade desconhecida. Então, como eu tinha umas primas morando em Brasília, eu fui para lá. Eu quero pedir desculpas porque eu falei que eu fui para lá com 15 anos. Não, eu fui para lá com 17 anos e eu já era quase uma adulta. Eu já me sentia adulta. Mas com o registro eu já tinha 18, 19, sei lá quanto, muito mais. Aí eu peguei, como eu tinha passado em primeiro lugar em todos os colégios, no segundo grau também, eu fui fazer vestibular lá em Brasília e passei na universidade, CEUB, passei na UNB, mas não pude fazer porque eu era menor, muito novinha, e aí fui para a CEUB, que era uma faculdade particular. Para poder pagar uma faculdade particular era absolutamente impossível. Eu tinha um emprego, arranjei um emprego numa caderneta de poupança, muito famosa na época, e estudava à noite. Era uma vida complicada, porque o que eu ganhava dava para a faculdade e olhe lá. Então eu tinha que depender de outros trabalhos extras para poder comer, como, por exemplo, ajudar as pessoas em casa, fazer o serviço doméstico de madrugada, como, por exemplo, vender roupa, vender bijuteria. Eu sempre gostei muito de vender essas coisas e isso me ajudava com a alimentação e tal. Lá em Brasília, eu passei por 2 momentos muito difíceis na minha vida. Um, que eu morava numa república com essas minhas pessoas, minhas primas, e mais uma porção de estudantes. Uma história muito louca. E ficamos sabendo pela imprensa que estavam matando muitas mulheres em Brasília, muitas estudantes, muitas jovens. Nós ficamos com muito medo de andar na rua à noite. E aí nós tínhamos uma colega que ela tinha um namorado que tinha um táxi. Então nós combinamos todas de ir para... Todo mundo fazia faculdade. Então combinamos dele fazer o roteiro da faculdade à noite com a gente e a gente juntava um dinheiro para pagar o táxi dele. Ele namorava uma das meninas, foi fácil. A gente se sentia protegida com ele. E aí os crimes continuaram e ninguém descobria, a polícia não descobria e tal. E a gente protegidíssima, graças a Deus, né? Passou um tempo, eu queria agradecer a eles não aceitaram meu dinheiro porque sabia que era muito sacrificado, porque eu passava muita fome, eu estava com 45 quilos e muito debilitada, trabalhando e estudando. Eles decidiram me levar de graça e tal, e eu, por agradecimento, eu tricotei, aprendi a tricô, e tricotei para eles 2 um chale verde. Para cada um, a namorada e o rapaz do táxi, que era o namorado dela, que era minha amiga e tal. E eles ficaram usando, aquilo me deu um orgulho enorme, porque o meu presente eles ficaram usando. E os crimes continuaram. E a polícia dizia, tomem muito cuidado quando sair da faculdade, vocês vão com amigos para casa, vão de 3, 4 pessoas, não vão sozinhas. E aí eu estava na faculdade, no intervalo de uma das aulas, um grupo se reuniu assim e falou, tinha um rapaz chorando muito. E aí nós perguntamos o que aconteceu. Ele disse assim, porque a minha namorada foi morta ontem. Mas você não levou ela em casa? Não, ontem foi justamente o dia que eu não pude levá-la em casa. E aí ela estava acompanhada de outras pessoas, por isso que eu fiquei tranquilo, mas apareceu hoje a bolsa dela não sei onde e o corpo acharam não sei mais aonde. Aquilo chocou todos nós, porque chegou muito perto da gente. Então nós fizemos, nessa roda, nessa reunião que eles estavam discutindo, o cara falou assim, eu vou achar esse crápula, nem que seja na barriga da mãe dele. Mas eu vou ajudar a polícia a achar esse cara. E a gente pensou,
nós também deveríamos fazer alguma coisa, todo mundo, né? Porque não é possível. Já era a 8ª moça morta. Aí pensei, falei pra ele, e se forem 2? Porque não é possível que uma garota que sabe que isso está acontecendo, que só sai com as amigas ou acompanhada da família, ou com o namorado, que morre de medo do perigo que está correndo, desse louco, maluco, psicopata, iria de bom grado no carro de alguém estranho. É alguém conhecido, e eu acho que tem que ser 2, não é possível que seja um só, porque para pagar todas as marcas do crime só podem ser 2, não é possível. Porque o cara passava com o carro em cima da moça inteira, né? Virava uma lama aquilo. E depois ninguém sabia nada, não achava o carro, não achava evidência, porque ficava uma lama na beira do Lago Paranoá, e ninguém achava coisa nenhuma, enfim. Aí um belo dia, ele ficou naquele negócio na cabeça, e se forem 2? E se forem 2? E se forem 2, né? Aí ele foi pro meio do mato ajudar a polícia, por conta própria, assim, a polícia nem autorizou, ele foi lá. E aí foi um monte de colegas, todo mundo ajudar a procurar alguma evidência, se o cara não esqueceu qualquer coisa, se os caras não fizeram por descuido para tentar descobrir. E eles descobriram, perguntaram lá pro padeiro que tinha perto do lago, o cara que abria a padaria às 6 horas da manhã, geralmente essas pessoas veem tudo que se passa na estrada e tal, e nada. E aí o cara achou 2 cachecóis verdes no mato. E aí ele levou pro policial e disse, olha, eu achei esses 2 cachecóis. Aí o cara da padaria disse assim, eu vi um casal namorando, se beijando aqui, e ele botava um cachecol nela e puxava. Era umas 6:30 da manhã, eles tomaram um café da manhã aqui. Mas é um rapaz de um táxi. E foi a primeira vez, assim, que eu senti, a primeira não, mas a segunda ou a terceira vez que eu senti que a morte esteve na minha companhia o tempo todo, mas não pôde me levar. Porque era o casal que eram meus amigos. Eles foram presos e, inclusive, foi muito interessante porque eles disseram na hora que foram presos, por favor, não solte a gente que a gente vai fazer de novo. É um caso que me traumatizou profundamente. E outro caso em Brasília que por causa disso, eu fui ficando muito debilitada, fiquei muito doente. E muito novinha ainda, tive uma crise de úlcera muito grave. Aí fui hospitalizada. Entre a vida e a morte, já dava aí com 40 quilos. E aí, a minha prima, que era médica, essa que a gente morava numa república, uma delas já era formada, a outra estava estudando, ela estava fazendo estágio no hospital de Brasília. E aí ela disse assim, não tem mais o que fazer pela Duda no hospital, ela não tem melhora, ela está num estado lamentável, então é melhor mandar para casa. Eu não tinha casa, eu morava na República. Então, cada uma que tivesse uma folguinha ia cuidar de mim. Porque eu não conseguia fazer nada, nem andar. Até que me levaram para casa, mas eu não sabia de nada. E aí tinha uma das universitárias lá que conhecia uma pessoa que disse que essa pessoa curava todo mundo. Aí ela me pegou no colo e me levou na casa dessa senhora. Essa senhora é uma mulher muito, muito especial. Ela era uma morena, o cabelo até aqui, parece que ela nunca cortou o cabelo. E ela era mulher de um tenente, capitão do exército, algo assim. Um apartamento lindo. E ela me viu no colo da menina e falou assim, põe ela aqui do meu lado. Aí a menina tinha avisado que ia me levar e tudo. Aí me puseram lá. Ela disse, a partir de agora eu vou cuidar de você e você vai ficar boa. E eu fiquei assim olhando para ela e falando, quem é essa mulher que ela está falando? Eu não estava entendendo nada. E o tempo passou. Por incrível que pareça, eu não vi o tempo passar. E quando eu me dei conta, eu estava dentro de um terreiro de umbanda, dançando vestida de roupa branca,
E 17 dias no meio do mato, deitada numa casinha de barro, que só cabia eu mesma, com a cabeça na pedra, comendo com as mãos, limpando na roupa e tomando banho de cachoeira de 6 em 6 horas, num frio de matar. E virei o milagre da cidade. Como eu era muito nova, e hoje eu sei que eu era muito bonitinha, as pessoas iam lá e diziam, porque eu era nova, pura, virgem, não sei o quê, que eu tinha poderes. E eu passei a cuidar de várias pessoas, e eu achava que eu estava curando mesmo. E com o passar do tempo eu percebi que eu estava totalmente envolvida com esses estudos da Umbanda. Mas eu percebi também que eu precisava seguir em frente, que a minha meta era o Rio de Janeiro ou São Paulo, porque eu queria ter a minha profissão. E eu estava estudando comunicações, jornalismo, para isso, para seguir em frente. E um dia eu cheguei para minha madrinha, eu chamo de madrinha até hoje, eu cheguei para minha madrinha e disse, eu vou embora. Eu não posso continuar aqui vestida de branco, fazendo caridade. Eu preciso seguir minha vida. Eu quero ser jornalista, eu quero ser repórter, eu quero ser atriz, eu quero escrever, eu quero um monte de coisa. E ela ficou muito triste comigo, né? E aí, mesmo assim, um dia eu tive coragem e fui para o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, meu Deus, não é qualquer pessoa despreparada para a vida, sem conhecer nada, sem saber de nada, que vai suportar heroicamente uma vida no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro não é brincadeira, São Paulo também não. É como se você fosse daqui para um país muito estranho, de cultura muito exótica, e não soubesse falar o idioma. Foi mais ou menos o que aconteceu comigo. Quando eu cheguei no Rio de Janeiro, eu falei, meu Deus, que coisa linda! Mas eu não sabia o que estava me esperando lá, né?